Primeiro, desculpa pela qualidade aí, eu ainda tô aprendendo a fazer essa parada, certo? Mas tem coisa que eu já aprendi, tem um tempo. E aí esse tipo de coisa que a gente aprendeu, não se pode voltar no erro novamente, sabe? Eu tenho 1 milhão de defeitos, tenho 1 milhão de acerto, tenho 1 milhão de coisas que eu fiz bem feita, tenho 1 milhão de coisas também que eu não soube nem começar a fazer e quando eu fiz deu ruim. Não se questione, não se martirize, não fique bravo nem triste com você mesmo se você estiver em um momento de aprendizado, se você estiver em um momento de não saber para onde ir, se você não tiver claro, nem sempre as coisas vão estar claras para você, para a direção que você tem que caminhar. Mas é muito importante você saber para qual direção você não quer mais ir, sabe? Eu estive em um momento onde me foi apresentado mais do novo. Me foi apresentado as mesmas coisas que eu vivi e reclamei para Deus. E adivinha, eu falhei. Mas por um lado foi importante a falha, porque eu refleti e pensei no momento falando, poxa, Léo, não é mais isso que você quer, cara. Não é mais esse o caminho. É dificultoso mudar. Não é só com você. É dificultoso mudar. É difícil começar algo novo. É difícil ser alguém novo. É difícil não tirar a casquinha do machucado. É difícil. Mas você só tem uma chance. Você só tem uma oportunidade, só vai ser uma vida. Você vai continuar cometendo o mesmo erro até o resto da sua vida. Isso machuca o espírito, vai machucar o espírito até quando? Eu tive vários problemas com várias pessoas. Sempre fui uma pessoa revoltadíssima e não me orgulho disso. Não acho que esteja correto a maneira que eu lidei com as minhas emoções e com as emoções de terceiros. Não me orgulho e não acredito que tenha sido proveitoso. Mas aí é que tá. Só porque nós erramos no passado, não significa que nós temos que nos martirizar no presente. Errou, aprendeu, bola pra frente, fio. A vida não para, o mundão não para. Você vai ficar olhando pra trás pra quê? Sem necessidade nenhuma. E aí, o retrovisor é menor do que o para-brisa. É necessário olhar pra trás. Só que na mesma perspectiva de que é mais importante olhar para onde você está indo, olhar para o chão à sua frente, olhar para onde é necessário caminhar. Olha para trás, relembra o que você errou, relembra que você não quer voltar lá e foca para frente. Não quero estar com tais pessoas. Firmão, então quando fizer o convite, sai fora, mano. Bloqueia do Whats, exclui o contato. Eu excluí vários contatos, eu não bloqueei por respeito à pessoa, tá ligado? E já me passou mensagem e aí aparece o número sem o contato e aí eu lembro do porquê que... E aí eu excluí o contato, mano. E vai prosseguir assim. Não quero estar com essas pessoas. Não quero voltar para onde eu estive um dia. Isso é importantíssimo. Saber para onde você não quer ir. O para onde ir é os outros 500. A gente não pode ter medo do aprendizado, não pode ter medo de ser ruim. Olha os vídeos. Talvez a ideia seja de 1 milhão, mas o vídeo eu sei que tá ruim, que não tá legal, o ambiente não tá legal, o momento não tá legal. Eu tô aprendendo ainda como que eu lido com a luz, como que eu lido com o ambiente, para onde que eu vou, passou o carro, fez barulho. Mas e aí, só porque eu não sou bom eu vou deixar de fazer alguma coisa? Você não pode deixar e ter medo. Ter medo do que vão falar, ter medo do que vão, a maneira que vão interagir com a sua pessoa, a maneira que vão olhar para você porque você mudou uma perspectiva de vida, porque você mudou uma atitude. Irmão, sai fora, mano. Sai fora.
É muito gostoso errar, mano. É muito bom cometer erro. Pecar, de errar o alvo, pecar. Ou é uma. Se fosse ruim, não tinha droga. Se fosse ruim, não tinha nada disso. Mas e aí, irmão? Qual vai ser? Pra onde você vai caminhar? O que você vai levar? Porque não é possível, no meu entendimento, que a gente esteja aqui e não vai levar nada, né? Pra mim, a gente vai levar os aprendizados, as experiências e decidir num plano futuro como que Deus vai lidar com isso, né? Ó, você errou nisso, acertou nisso, qual que é o peso da balança, o pêndulo, para qual lado que tá tombando a sua vida, para qual lado que tá caminhando. Você errou pra caramba, firmão, mano. E aí? Se você sabe que você errou, você meio que tem a obrigação de não cair. E a gente cai, eu sei que a gente cai, a gente erra. E Mas esse deixar de tentar, não correr, não fazer por medo, não pode ser assim. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você que tá aí do outro lado, entenda. Entenda. Eu erro, você erra, seu influenciador preferido erra, o seu pastor erra, o padre erra, o papa errou. E erra. E você aí querendo a perfeição. Você aí com medo do que o Joãozinho, que a Mariazinha. Nós estamos numa época que eu vou ter que colocar um abre parênteses aqui falando, não é preconceito com o nome, são expressões e pá. Mas e aí, eu vou ficar com medo de postar esse vídeo? Não vou, tá ligado? Não é assim, as coisas não pode funcionar assim, as coisas não podem ser assim. Você não pode viver a vida com medo de errar, com medo de não estar fazendo certo. No fim das contas é isso ser líder. O líder é isso, é bater no peito, olhar e falar vamos. E se der errado? Se der errado eu bati no peito e falei vamos. E se der certo? Vanglorie. Deu certo, a intuição estava correta. Agora deixar de ir, deixar de ser líder, deixar de olhar na bolota do olho e falar vamos, não pode, né? Olhar pro espelho e falar, putz, você moscou, velho, você fez tal coisa. Mas olhar pro espelho e falar, mano, você nem tentou. Olhar pro espelho e falar, mano, você é o verdadeiro perdedor, você nem tentou. Nossa, nojento, ridículo. Você nem tentou. Não compensa. Pra mim não compensa, né? Assim como tentou e não conseguiu, né? Mas o tentou e não conseguiu, a gente abre brecha para 1 milhão de situação, de circunstância e da maneira que o universo brinca conosco. Da maneira que esse animal de poder, o macaco, né, o mico-leão, o chimpanzé, esse animal de poder brinca com a gente, né? Essa ideia e energia, né, a vibração do palhaço, do circo, né? E não tem nada a ver com Coringa não, rapaziadinha. É sobre o circo mesmo, sobre a brincadeira, a malemolência da vida e a maneira como ela brinca conosco. Ao mesmo tempo que no outro vídeo eu falei da seriedade da vida, e nesse daqui a gente pode abordar o tema sobre a inseriedade da vida, sobre a maneira que ela brinca conosco. Tipo, quando você precisa muito ter o controle da situação e ela plau seu tapete e tira você de todo o controle da sua situação. Isso é a brincadeira da vida, que é bonito. É difícil, mas é bonito, sabe? É tipo eu querendo gravar e ficando com esse nariz zoado pra dificultar as coisas, sacou? Faz
parte, velho. Faz parte. Eu vou deixar de gravar o vídeo porque eu tô com medo da repercussão, porque eu tô com medo de fulano, porque eu tô com medo do meu nariz. Porque, velho, não posso, não pode. Se permita, irmão. Se permita seguir. Se permita seguir. E caso você tenha compactuado com as ideias, caso você de alguma maneira tenha criado aí um vínculo, de alguma maneira queira também novas perspectivas do mundo, novas maneiras de pensar, tiver alguma ideia de reflexão, de pensamento, de tamo junto, subscribe, inscreva-se, dá um like se houver a possibilidade também. Se puder aí, as redes sociais, a vermelha, a coloridinha, né? Todes. E tem o TTK também, tem tudo aí, mano. Quem puder, quem sentir no coração aí de dar um auxílio para esse novo influenciador digital, que eu não gosto desse termo, mas é o que tá tendo para hoje, né, mano? Então, certo? Deus abençoe geral. Forte, leal e sincero abraço. Beijo pra elas, certo? Tamo junto.